2 Samuel capítulo 6. Nós vamos ler o 16. Tem que ver se o pessoal não vai ficar com calor, né? Não, mas qualquer coisa eu deixo aqui e aí eu leio no quadro. Posso ler? E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando, diante de quem, igreja? Diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Aqui é algo interessante, a Bíblia conta, é quando Davi ele recupera a arca. E a arca de Deus, ela representava a presença de Deus para o povo de Israel. E aí o Davi ele vai lá, luta contra os filisteus numa guerra, e ele recupera a arca, recupera para o povo de Israel o símbolo da presença de Deus. E ele está feliz. Por quê? Porque ele traz a arca. Sucedeu que, entrando a arca no Senhor, ele estava fazendo o quê? Ele ia bailando e saltando na presença. Mas vamos continuar. Continua para mim, Charles, o próximo versículo. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda de Davi, que lhe armaram, e ofereceu o holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Pode continuar. E acabando Davi de oferecer holocaustos, ofertas pacíficas, ele fez o que, igreja? Abençoou quem? O povo, em nome do Senhor dos Exércitos. Pode continuar. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as... Uma coisa interessante, nessa época a mulher não tinha um privilégio. E repara uma coisa, a presença de Deus volta para Israel, a arca que simbolizava a presença. Até então a presença estava com Davi, agora estava em Israel. E ele traz essa presença e ele abençoa tanto homens quanto... E olha que coisa interessante, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua... Pode continuar, Charles. E voltando Davi para fazer o quê? Voltando Davi para fazer o quê? Deus às vezes ele te dá algo para você fazer. Deus ele deu uma missão para Davi, vai lá e busca a arca. Sim, Senhor. Ele trouxe a arca de volta. Deus dá uma missão para ele, abençoa o povo de Israel. Ele vai lá e faz. Ele executa isso com perfeição. A Bíblia diz que ele repartiu, abençoou todo o povo, abençoou as casas, forneceu algo para as casas, abençoou todo o povo. E agora é a vez dele ir para onde? Para sua casa. Mas olha só, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha, e se descobre a qualquer um dos vadios. Continua. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e toda a sua... Deixa eu te perguntar. Deus tinha dado a ordem, ele foi lá e recupera a arca. Deus tinha dado a ordem, ele vai lá e abençoa o povo. Deus deu a ordem, vai e abençoa a sua... E aí, por conta de um desacordo, de uma discussão, ele não faz o que Deus falou.
é o que muitas vezes está acontecendo com a gente. Às vezes Deus fala para você fazer alguma coisa, porque a Bíblia diz que era para ele abençoar a casa dele. Não foi isso que ele estava fazendo? Ele abençoou Israel, voltando para casa para abençoar a sua casa. A esposa, porque Mical era esposa de Davi. Antes dela ser, já era filha de Saul, agora ela é esposa de Davi. E aí ele diz assim: diz porém Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a sua. A casa de Mical era a casa de quem? Ela era esposa de quem? De quem? E aí ele para. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: não pare. Não pare de fazer aquilo que Deus falou por conta de alguém que vai falar algo que você não gostou. Ele pega aqui e ele não faz o que Deus disse. Não, olha só. Antes a mim do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre os povos do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. Beleza, mas Deus não falou para ele discutir com a esposa dele, falou? Deus falou para ele que vai para a tua casa e abençoa a tua casa. Mas ele não faz. Você conhece a história da família de Davi? Vocês já estudaram a história da família de Davi? O filho queria o trono do pai. Por quê? Volta o versículo lá que era para ele volta mais. Lá, isso. Não. Voltando Davi para abençoar a sua casa. Era para ele ter feito isso. E ele não faz. Era para ele ter ido abençoar a casa dele. Ele não faz. Por quê? Porque às vezes a pessoa que era para apoiar ele traz uma palavra negativa. Às vezes Deus fala para você fazer alguma coisa e talvez a pessoa que mais você confia, ela te contraria. E aí você para de fazer aquilo que Deus falou para você fazer. Mas deixa eu te perguntar, o que vale mais, a palavra de um ser humano ou a palavra do Senhor? E por que a gente para? Se a palavra, que é a palavra de Deus, se Deus falou comigo, com você, por que será que a gente para quando a gente ouve algo que não agrada a gente? Aqui ele ouviu algo que não agradou a mulher dele. Por quê? Deixa eu te contar o contexto. Davi, ele entra em Israel e ele está voltando da batalha. Certo ou errado? Quem é casado aí, levanta a mão. Bom, isso é interessante. Então, você que é esposa, seu marido chega no meio de um monte de gente, coberto só de um pano simples, que eles usavam muito linho. Que linho, quem conhece linho? Linho é meio que transparente. Perguntar, se o André ficar só de um pano linho, quase mostrando tudo, você vai gostar? Você vai gostar, irmã? Não, por quê? Porque é algo que... Ô pastor Carlinhos, mas ele está na presença de Deus. Sim. Mas é um sentimento humano que ela está tendo. Estou certo ou estou errado? Ela está meio que desconfortável com a situação. Beleza, eu entendo isso. Só que a gente precisa entender o que Deus falou com Davi. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que colocar com prioridade. E prioridade na nossa vida tem que ser aquilo que Deus fala. Davi, vai para sua casa. Você já fez o que tinha que fazer. Volta para sua casa. Por quê? Porque eu tenho a necessidade de abençoá-la. Porque é o que diz o versículo. Voltando Davi para abençoar a sua casa. Aí ele não faz isso. O Absalão, filho de Davi, queria tomar o trono dele. O outro filho vai lá e pega a irmã, filha de Davi, à força. Mas tudo por quê? Porque ele parou por conta de uma discussão. Pega a sua Bíblia aí e abra ela em Josué, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: não fui eu que lhe ordenei
seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Irmão, tem coisa que a gente tem que entender, que a gente tem momento que a gente tem que ouvir a voz de Deus e segui-la. Ah, pastor, mas eu não vou perder uma discussão com a minha esposa ou com o meu esposo. Não. Às vezes a melhor resposta é você ficar calado e fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Aqui o Davi, ele para, ele estaciona, ele olha. Peraí, o que essa mulher está falando? Eu fui lá, eu recuperei a arca, eu fui lá e fiz isso acontecer, fiz aquilo acontecer. Mas irmão, tem que entender uma coisa, tem coisa que você não deve. Faça o que Deus está falando para você fazer. Pastor, mas eu não vou levar desaforo para casa. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: às vezes é necessário levar. Para quê? Para que Deus trabalhe na sua vida de maneira correta. Davi foi uma bênção, não foi? Mas e a família dele? Por conta do quê? Por conta que ele parou. Ele parou de fazer o que Deus mandou ele fazer para poder ter razão. Não, eu não vou deixar essa mulher falar o que ela bem entende. Eu não vou deixar essa mulher fazer o que ela está achando que tem que ser feito. Não. E aí ele para, ele tem uma missão. Vai lá, cidadão, abençoa a sua casa. Por que eu li aqui o Josué 1:9? Porque às vezes vai necessitar do seu esforço para você fazer aquilo que Deus quer que você faça. E às vezes contrariar pessoas que você ama. E a gente não vê o resultado naquele momento, mas o resultado você vai ver lá na frente. Davi não faz aquilo que Deus quer que ele faça. E aí a bênção de Deus não vai na casa dele. Não vai, não. A vida dele, toda a história conta que a família dele foi uma tragédia. Ele para por conta de opinião de uma outra pessoa. Ele para de fazer. Ah, você vai naquela igreja. Ah, mas aquela igreja, Deus falou com você e você para. Você para de fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. Pega sua Bíblia, volta para 2 Samuel, só que a gente vai pro capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Davi, ele para primeiro por conta da opinião da sua esposa. Ele para, não executa aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Ele desiste e tem um resultado. A bênção de Deus não habitou na casa de Davi. Não, foi uma tragédia. E quando a gente não faz aquilo que Deus manda a gente fazer, a gente vai ter que arcar com certas consequências. Ele arca, a família deles. Depois você em casa, você pode estudar, você que está em casa, você vai ver que a família de Davi foi um desastre total e completo. Sério, pastor, sério. Por quê? Porque ele não faz aquilo que Deus falou para ele fazer. Ele deixa de executar aquilo que Deus mandou. Por quê? Por conta da opinião da mulher dele. Às vezes você tem que ignorar o que as pessoas vão falar. Às vezes é o seu pai, a sua mãe. Ah, se vai afastar você daquilo que Deus está mandando você fazer, ignora. Faça aquilo que Deus está mandando. Por quê? Porque o que Deus tem preparado para você, olho humano não viu, ouvido humano não ouviu, e não subiu ao coração do homem. Deus tinha uma obra muito grande para fazer na família de Davi, mas ele para por conta da opinião da mulher dele. Ele cessa de fazer aquilo que Deus mandou. Mas vamos continuar. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Na primeira época em que os reis saíam para a guerra. Algumas traduções, você colocou aqui, Charles? Deixa eu ver. Aí aconteceu, 2 Samuel capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos
de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou aonde? Ficou aonde? Tá, mas aqui está dizendo, tem uma tradução, eu não lembro qual que é, mas ela está aqui. E aconteceu que no tempo determinado, aqui está dizendo o quê? Quem devia sair para a guerra? Os reis. Era uma época em que todos os reis saíam para guerrear, para conquistar território. Isso era uma ordem dos céus. Quem que era o rei? Davi. Não era Joabe. O rei era quem? Davi. Os reis saem para a guerra, Davi não vai. Por quê? Porque ele olha para ele e ele diz assim: pô, já sou rei. Ele primeiro lá atrás já não fez o que Deus mandou. Que era o quê? Abençoar a casa dele. Ele não fez. Agora é o tempo determinado. Deus diz: todos os reis saem para a guerra. Davi, você é o rei de Israel. Aonde você devia estar? Na guerra. Aí ele olha para ele e diz assim: pô, eu já conquistei o que eu precisava. Ele já era o quê? Ele já era rei. Às vezes a gente acha que conquistou tudo na vida. Não, já está bom para mim. Eu já estou num nível que eu não preciso mais fazer muita coisa. Não, é o tempo determinado. Davi, você é rei, você vai para a guerra. Não, ele fica em Jerusalém. Pode seguir o versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito. Quer dizer, em vez de ir para a guerra, ele estava dormindo. A Bíblia diz: quem ama o sono empobrece. Você já viu? Quem ama o sono empobrece. Mas não é esse caso aqui. E aconteceu que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava o quê? Lavando-se. Era esta mulher muito formosa. Pode seguir o 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Pode continuar, Charles. Então Davi enviou o mensageiro e mandou trazer. E entrando com ela, ele se deitou com ela. E já tinha se purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua. E a mulher concebeu e enviou-a vê-lo para saber. E disse: Davi, despejado estou. Ele quis dizer para Davi: estou grávida. Você entende que quando você para de fazer aquilo que Deus ordena que você faz, algo de ruim vai acontecer? Primeiro, ele não abençoa a família, uma consequência grave. Segundo, Deus manda ele, agora é época dos reis ir para a guerra. Aí ele olha para ele: não vou nada. Olha para o seu irmão e diga assim: vou nada. Por quê? Porque eu já conquistei o que eu preciso. Eu já estou na posição que eu precisava estar. Eu não preciso fazer mais nada. Ou que se ficasse, se ele tivesse ficado no palácio, pelo menos orando pelo povo. Mas não, ele parou. A Bíblia diz que ele estava lá deitado, na hora que era para ele estar guerreando. Às vezes Deus fala para você: vai orar, e você não faz. Deus fala para você: faz isso, você não faz. Deus fala: vamos lá, você. Aí a gente tem um sério problema. Quando a gente conquista algo na vida que traz certo conforto, a gente para de buscar Deus. Isso é um problema. Por quê? Porque a gente deixa de ouvir a voz de Deus e começa a olhar a nossa posição momentânea. E o conforto, ele te afasta. Era o que acontecia com Davi. Era um cara de Deus? Era. Super de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem segundo. Era um homem segundo o coração. Mas ele toma atitudes na vida em momentos cruciais, que não pode parar.
E a gente para, eu, você, os pastores, voluntários, membros, a gente para porque às vezes a gente ouve algo que contraria aquilo que a gente quer. Ah, não vou mais na igreja porque o pastor falou de pecado. Mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver o quê? Se o pastor não falar de pecado, como é que você vai purificar? Você vai entender que aquilo é pecado. Mas aí tem muito pastor que não fala de pecado. Por quê? Com medo de perder as ovelhas. Por quê? Porque a ovelha, ela vai se sentir ameaçada por aquilo. E aí ele para de falar de pecado. E aí ele não entende que a igreja dele está indo para onde? Está indo para o buraco. Por quê? Porque Deus falou para ele fazer, ele parou. Aí Deus fala para você: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso. Mas aí a gente não busca a Deus. Por quê? Porque a gente já está numa posição privilegiada. A gente já conseguiu a posição que a gente queria. A gente já conquistou o bem que a gente queria. Aqui ele já é rei. Então ele fala: que eu vou para a guerra, vou nada, lá na guerra eu posso me ferir. Mas era o momento determinado que os reis deviam estar lá. Ele não está, ele para a vida dele. Não faz aquilo que é ordem de Deus. E aí ele comete o quê? Adultério. E a história conta que o adultério, ele se torna o quê? Homicídio. Por quê? Porque ele manda matar o marido da mulher. Que isso, pastor? Você entende que você parar de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer vai trazer consequências erradas para a sua vida? Vamos dar um pulo aqui, ó, em Filipenses capítulo 3. Você deixou marcado Atos aí, não deixou? Daqui a pouco eu vou falar de Atos 6. Mas vamos lá para Filipenses capítulo 3, versículo de número 12. Amém? Posso ler? Não que já tenha o quê? Alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Pode seguir, ô Charles. Irmãos, isso é Paulo falando. Isso é o apóstolo Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja o quê? Alcançado. Quem era Paulo? Já era, nessa época aí, já era o maior pregador do evangelho. Nessa época Paulo já era o maior pregador do evangelho. Mas olha o que ele fala: irmãos, quanto a mim, eu, Paulo, o cara que ganhou a Ásia toda para Cristo, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa o que? Faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, faço o que? Avanço para as que estão adiante. Ele já era o maior pregador. Ele podia sossegar o facho? Mas não. Deus falava para ele: Paulo, você tem que continuar. E o que eu já conquistei? O que eu já conquistei já foi. Tem até uma canção e um ditado que diz que águas passadas não movem. Se você não fazer hoje o que Deus está falando, não tem o que você colher amanhã. Se você não fizer o que Deus está mandando você fazer agora, amanhã você não vai ter o resultado que Deus espera. Por quê? Porque a gente para. Ele diz: eu não paro. As coisas que para trás foram, já foram. O que eu já conquistei, já foi. Agora eu tenho que fazer algo a mais. Eu tenho que ir além. Então ele olha para ele e fala: pô, eu já sou o maior pregador do evangelho, mas Deus tem mais algo para realizar. Deus tem mais algo para realizar na sua vida.
E o importante não é você olhar para o que você conquistou, é você olhar para Cristo e não parar por sua conta, por conta daquilo que as pessoas vão falar, por conta do seu orgulho. Não, porque eu já sou, porque eu já fiz, porque eu já aconteci. Deus não está preocupado com o que você fez, com o que você conquistou. Deus está preocupado com o que você vai fazer agora. Você vai continuar. O Paulo, ele continua, amém? Ele não para, ele não retrocede. Ele diz, eu vou continuar. E olha só, avançando para as que estão diante de mim. Pode seguir o versículo 14. Prossigo para o quê? Ele continua. Qual que era o alvo dele? Jesus. Eu vou ouvir a sua voz e eu vou seguir o que o Senhor está falando. Mas Paulo, pouca gente sabe. Paulo, ele teve o professor. Daqui a pouco nós vamos ver quem foi o professor de Paulo. Ele diz aqui: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não para, ele continua. A gente vê a história de Paulo. Paulo foi preso, humilhado, tomou várias surras. Paulo teve naufrágio. Eu acho legal essa história do naufrágio de Paulo, porque tem um pregador que ele fala que ele também naufragou. Paulo, quando acontece o naufrágio, Paulo, todos que estavam com Paulo são salvos. Por quê? Porque a presença de Deus estava com ele. Por quê? Porque ele não parava, ele insistia, ele continuava. E ele não olhava para si e dizia assim: não, eu já sou quem sou, não preciso de mais nada. Pega a sua Bíblia, vamos, deixa eu ver, ainda dá tempo. Vamos em segunda carta de Crônicas. Aliás, carta não, né? Segundo livro de Crônicas, lá no Antigo Testamento. Segunda Crônicas 26. Vou usar a passagem que o pastor Oswaldo usou esses dias aqui no culto de quinta-feira. Amém? Não pare por conta da opinião dos outros. Não pare porque você já alcançou o que você achava. E algo interessante, não pare por conta do seu orgulho. Capítulo 26, versículo 1. Então todo o povo proclamou a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. E ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus pais. Versículo 3. Uzias tinha 16 anos quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e se chamava Jecolias. E fez o que o Senhor aprovava, tal como seu pai Amazias. Buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Vamos lá. O rei Amazias morre. Aí o povo precisava de um rei, certo? O trono, ele é sucessivo. Eu sou rei, o próximo rei vai ser quem? Meu filho. E aí toma Uzias, um rapaz não, né? Um adolescente de 16 anos. E aí a história conta que esse rapaz, a gente
gente até falou isso aqui numa quinta-feira, né, pastor Oswaldo? Esse rapaz, ele busca a Deus. Deus o abençoa. Por quê? Porque a Bíblia diz, enquanto ele buscou a Deus, Deus fez ele o quê? Prosperar. E ele se torna grande. Ele tem uma inteligência. Eu tenho por mim, não pelo que eu já ouvi, mas por mim. Eu tenho por mim que esse ia ser o terceiro maior rei de Israel. Porque primeiro foi Davi, depois foi Salomão. E eu tenho por mim que ele seria o terceiro. Por quê? Porque ele buscava a Deus e Deus o abençoava. Mas tem um problema com a gente, com o ser humano. Às vezes a gente conquista e acha que é melhor que todo mundo. A gente consegue algo e acha que é melhor. E tem um problema. Provérbios, pega a sua Bíblia aí, vai lá em Provérbios 29 e 23. Deixa marcado Crônicas, porque nós vamos voltar. Mas vai em Provérbios 29. Coloca para mim aí que eu não vou mexer na Bíblia aqui não. Aí. Provérbios 29 e 23. Posso ler? O que diz aí? A soberba do homem vai fazer o quê? Pastor, quando eu me torno uma pessoa soberba? Quando eu paro de buscar a Deus. Por quê? Porque olha só. Mas humilde de espírito obterá o quê? Honra. Quando eu me torno uma pessoa soberba? Quando eu paro de buscar a presença de Deus. E eu começo a olhar para mim mesmo. E eu começo a ouvir os outros. E eu começo a fazer aquilo que Deus não aprova. Que é o quê? Que é estar distante. Que é usar o meu próprio conhecimento. Que é usar a minha própria vida, as experiências que eu tenho. Deus tem muitas mais experiências entre você e Ele para te mostrar. Esse rapaz aqui, a Bíblia diz que ele se torna um grande rei. Grande mesmo. Ele cria um monte de coisa. Só que chega um momento que ele olha para a vida dele, ele consegue guerrear, ele vence os filisteus, ele se torna forte, mas aí ele vai lá e para. Para do quê, pastor? Para de buscar a presença de Deus. Para de buscar aquilo que Deus quer para a vida dele. Para resumir, para não prolongar muito, ele se torna orgulhoso e acha que pode fazer o que bem entende. Mas por quê? Porque ele está na posição, ele está nessa posição. Só que não é bem assim. Tem coisas, é o que eu às vezes nas nossas conversas aqui. Ontem mesmo foi um casal lá em casa, a gente ficou até 2 horas da manhã conversando. E aí o rapaz chegou para mim, a gente conversando, eu falei para ele, cara, entenda uma coisa. Deus, Ele diz que para nós nenhuma habilidade nos falta, mas nem tudo é para todos fazer. Tem coisa que Deus falou para mim fazer, que você não vai poder fazer. Só que tem gente que acha que pode fazer o que quer, e não é assim. Você tem que fazer aquilo que Deus está te falando para você fazer. Por quê? Porque a partir do momento que você sai desse ponto de deixar de fazer o que Deus quer que você faça e começa a fazer aquilo que você acha que pode fazer, você cai. Ele se torna orgulhoso. Vou continuar. Versículo de número, vamos ler o 15 para nós entendermos. Aliás, vamos para o 16. 16 é melhor. Coloca para mim, 26, 16. Não, Crônicas 26, 16. E entrando depois, Uzias. Aliás, entretanto, depois que Uzias tornou-se poderoso. Isso. Mas havendo já fortificado, na minha Bíblia diz que ele se tornou poderoso. Quem tornou ele poderoso? Deus. Por quê? Porque ele buscava a Deus. Então Deus levou ele a um certo nível. Não pare quando você chegar num nível que você acha que está bom.
Mas, havendo já fortificado, exaltou seu coração. Na minha diz, ele se tornou orgulhoso. Até o quê? Até o quê? O que é corromper? Corromper não é cometer pecado. Corromper é quando você deixa de ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele quer que você faça. Então não pare por conta do que você acha que você é. E transgrediu contra quem? Contra o Senhor, seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de... Pastor, mas ele foi fazer uma oferta. Ele foi fazer uma oferta, não foi? O que ele fez de errado aqui? Vamos colocar os olhos humanos. O que ele fez de errado? Nada. Nada. Ele vai fazer uma oferta. Não, eu posso fazer isso diante de quem? Diante do altar. Eu posso fazer, eu posso queimar incenso. Mas coloca o versículo seguinte, Charles, por gentileza. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Pode continuar. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: o que está escrito aqui? Não compete, você não pode fazer o quê? Mas sabe o que acontece com a gente? A gente acha que pode fazer tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é assim não, santo. Não é assim não. Você tem que fazer aquilo que Deus competiu para você fazer. Mas por que ele vai queimar incenso? Porque ele se tornou orgulhoso, deixou de ouvir a voz de Deus. Olha para o seu irmão e diga: ele parou. Ele parou. É o que acontece hoje. As pessoas param do quê? De ouvir a voz de Deus. E seguem o seu próprio quê? Conhecimento. Não, eu posso. Ele parou de buscar Deus, e aí ele, num certo dia, acorda lá todo perturbado da vida e diz: eu vou queimar incenso, eu vou fazer uma oferta para Deus. E aí ele vai lá e para. Por causa do quê? Por causa do orgulho, por achar que, não, mas lá em Provérbios diz que o orgulho ele te afasta. Agora vamos ler, vamos lá em Atos. Você deixou gravado Atos 6? Quero te mostrar algo interessante. Deixa eu colocar meu óculos aqui que está difícil. Pastor, onde é Atos? É antes de Romanos. Atos capítulo 6. Não pare por conta da opinião das pessoas, principalmente daqueles que estão perto de você. Por quê? Porque as pessoas que vão te decepcionar. Oi? Atos 6, pode deixar o versículo 1. Não pare por sua opinião. Você chegou a um certo nível, você acha que está bom. Não olhe para tudo que você conquistou. Continue ouvindo a voz de Deus e executando. Lembra que eu te falei que Paulo teve um professor? 6:1. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve o que, igreja? Houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, na divisão. Porque a Bíblia diz aqui que a igreja de Cristo tinha tudo em comum. Só que aí os hebreus começou a... eu vou dar mais para as viúvas dos hebreus e deixar as gregas de lado. Pode continuar. E os 12, isso aqui é os 12 discípulos. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolheram, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, de boa o quê? De boa o quê? E a coisa mais importante, o quê?
cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes o importante negócio. Pode continuar. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Pode continuar. E este parecer contentou toda a multidão. E elegeram a quem? Quem? Estevão. Irmão, como eu amo esse cara. Quem? Estevão. A Bíblia diz que eles falaram: escolham 7, certo? Qual que é o único nome mencionado? Ele podia se orgulhar, sim ou não? Eu sou Estevão. Mas não. Elegeram a Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo. Filipe, Procópio, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolas, Prosélito. Pode continuar. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe puseram as mãos. Diga glória a Deus. Estevão, um cara cheio do Espírito Santo. Ele podia se orgulhar pela posição que ele se destacou, mas não. Ele continua sendo usado por Deus. Ele não para por conta da posição que ele ganhou na igreja. Não. Ele não para por conta das coisas que ele ouve. Não, ele continua. Versículo de número 8. Põe no 8 para mim. E Estevão, cheio de fé e do que, igreja? Ele podia ter parado na posição dele. O que ele estava fazendo? Ele ia tomar conta das viúvas, dividir o que a igreja tinha. Ele parou? Não, ele continua. Por quê? Porque ele está ouvindo a voz de Deus. Olha que coisa interessante. Quando fala de Estevão, logo em sequência vem a qualidade dele. Deus fala da qualidade do cara. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia o quê? Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas ele podia ter parado. Não, peraí, eu não vou fazer mais nada. Por quê? Porque eu já estou na posição, já tenho uma posição. Mas ele decide ouvir a voz de Deus. E ele continua. Diga glória a Deus. Ele não para. Ele não olha para ele. Você acha que não tinha gente aqui que tinha inveja desse cara? Quantas pessoas? Porque pessoas para tirar, para te desanimar, sempre vai ter. Principalmente aqueles que estão mais próximos. Mas ele continua. E aí a Bíblia diz que, Estevão, cheio de fé e poder, fazia o quê? Fazia sinais. Mas isso não foi dito pelos apóstolos que eles que iam cuidar dessas coisas? Mas ele não para, ele continua ouvindo a voz de Deus e Deus continua honrando. Olha para o seu irmão e diga: quando você ouvir a voz de Deus, Deus vai te honrar. Por isso que eu não posso parar. Por isso que eu não posso parar por qualquer motivo. Eu tenho que parar quando Deus fala, para, aí eu paro. Mas se é para continuar, eu continuo. Diga glória a Deus. Mas vamos continuar. Estou no capítulo 6. E Estevão, cheio de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e Alexandria, bem como da província da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. O cara estava cheio de Deus, porque ele não parou. Tem luta na nossa vida que vem e a gente não sabe como vencer. A gente vai para um lado, vai para o outro,
Já jogou inseticida na barata? Ela fica perdida, ela vai de um lado, vai do outro. Às vezes tem muito cristão que está desse jeito. Por quê? Porque ele deixou de fazer aquilo que Deus falou, deixou de ouvir a voz de Deus. E aí quando vem a primeira luta, a primeira tempestade, o primeiro ato contrário, você fica perdido. Mas aqui, pelo contrário, o cara está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Se levanta na época aquilo que era conhecido como igreja contra ele. Ele para ouvir o que as pessoas estão falando? Não, ele continua, ele fala de Deus. E olha só que coisa interessante. A gente vai ler aqui, se você pegar o capítulo 7, 6, 7, a Bíblia diz que ele foi preso. Estevão, cheio do Espírito Santo, é o quê? Quando você ouve a voz de Deus, situações difíceis não vão deixar de acontecer com você. Vai acontecer? Vai. Só que você consegue ver aqui, lá na frente. Você ouve a voz de Deus, você vai ver o resultado. Só que quando você ouve a voz de Deus, Deus faz você enxergar. Por mais que no momento você não está vendo, Deus vai fazer você enxergar lá na frente. O fato de você não parar, de continuar. Olha só que coisa interessante. Versículo 54 do capítulo 7. Coloca para mim, ô Charles. 7:54. Atos 7:54. Deixa eu ler aqui. Isso. E ouvindo eles isso. Por quê? Porque Estevão traz uma mensagem impactante, completamente diferente de tudo que aquelas pessoas ouviram. E aí esse é o resultado, às vezes, de você contrariar as pessoas. As pessoas querem que você pare. O diabo quer que você pare, mas você continua. E ouvindo eles isso, enfureceram-se em seus corações e rangiram os dentes contra ele. Pode continuar. Mas ele, estando cheio do que, igreja? Por que ele estava cheio? Porque ele não parou de buscar a Deus. Ele não parou de ouvir a voz de Deus. Estando ele cheio do Espírito Santo e fixando os olhos para o céu, o que acontece? Viu a glória de Deus e viu quem? Ele viu Jesus. Porque ele não parou. Diferente, vou falar uma coisa aqui que pode soar pesado. Diferente de 99% das igrejas hoje. Diferente de 99%. Eu falo porque eu visito muita igreja. Eu vou, me chamam, eu vou. As igrejas pararam de ser cheias do Espírito Santo para ser cheias de si mesmas. Shows pirotécnicos e achando que isso é presença de Deus, e não é. Esse cara era cheio, por quê? Porque ele ouvia a voz de Deus e ele não parou. E a gente para. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos para o céu, viu a glória de quem? E viu Jesus que estava à direita. Pode continuar. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Pode continuar. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. Quando você faz aquilo que Deus quer, todo mundo vai achar que você é doido. Todo mundo vai ficar contra você. Mas só Deus sabe o que tem para você lá na frente. Então não pare por conta de nada. Não para, pastor, mas eu estou cansado. Para não. Não para não. Pode continuar. E expulsando-os da cidade, fizeram o quê? Fizeram o quê?
apedrejaram. E as testemunhas depuseram suas vestes. E aos pés de um jovem chamado quem? Olha o professor do Paulo aqui. Olha o professor do Paulo. Paulo viu tudo que esse cara passou. Ele vai lá e faz um discurso, um dos mais belos discursos do Novo Testamento. Claro, depois de Jesus Cristo. E ele não para. E aí, o que as pessoas fazem? As pessoas apedrejam ele. Olha para o irmão e diga: ele morre. Olha para o irmão e diga: ele morreu. Mas ele não parou. Não. Ele não parou, pastor? Não. Apedrejaram ele. Ele fala: ó, tô vendo a glória de Deus e aquilo. E algo que motiva. É contra, é ruim, mas ele está ouvindo a voz de Deus e está seguindo aquilo que Deus colocou no coração dele. Ele não parou. Pastor, mas ele está sendo apedrejado. Quantas vezes você já ouviu críticas? A gente para por causa das críticas? Deixa a crítica de lado, irmão. Deixa quem quer falar que fale. Deixa falar. Continua naquilo que Deus colocou no seu coração. Ele não para, e ele anuncia, e ele fala, ele é cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele não para, ele continua buscando. E aí, tudo que acontece, tem um cara lá, vendo tudo acontecer. Quem? Continua. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o quê? Continua, por gentileza. E pondo-se dos joelhos, clamou com grande voz: eita, Senhor, não lhe imputes este. Paulo estava lá, irmão, consentindo na morte de Estevão, o cara que era cheio do Espírito Santo. E se Deus pesa a mão na vida daquelas pessoas? Posso ser sincero? Eu e você não estava aqui hoje. Por quê? Porque Estevão não parou, ele não olhou para o momento dele. Deus fez ele enxergar lá na frente. E ele não para. Mesmo ele sendo morto, ele diz o quê? O que Cristo disse: não lhe imputes o quê? E tendo dito isto, o que aconteceu? Ele adormeceu. Irmão, ele não para. O cara está sendo apedrejado. Às vezes a gente ouve, como Davi, sua mulher fala algo que você não gosta, você para de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. E aí você para. E aí não tem o resultado. E o cara, ele continua, ele sendo contrariado, apedrejado. As pessoas: vamos matar esse cara, ele está doido. Ele não para. Deus, eu vou fazer. E aí Deus faz ele enxergar lá na frente. Porque a Bíblia diz que ele viu a glória de quem? Ele viu a glória de Deus. E ele viu Jesus. E ele podia: não, pera aí, gente, eu paro. Ele não, ele continua. Ele continua fazendo a vontade de Deus. E aí, irmão, eu tenho plena certeza que Deus olhou para ele e fez ele enxergar Saulo, que lá na frente ia se tornar quem? Paulo. Quem? Depois de Cristo, o maior pregador do Evangelho. Olha o resultado de não parar. Pastor, mas ele morreu. Mas ele morreu fazendo o quê? Fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Às vezes, irmão, fazer o que Deus manda você fazer vai te tirar do conforto da sua cama. Mas vai lá e faça isso. Por quê? Porque lá na frente Deus tem maior recompensa para você. Não para por conta pastor, eu ouvi fulano falar, Beltrano falar. Eu parei, eu parei 10 anos. Que isso, pastor? 10 anos. Não, minha
afastei de Cristo, mas eu parei de fazer o que Deus mandou eu fazer por 10 anos. Muita coisa do que me aconteceu, Deus falou, é tudo resultado de você ter parado, santo. Não é o diabo. Porque entenda uma coisa, irmão, o diabo não tem poder para agir na sua vida. Não. O diabo é um coitado e vai passar a eternidade no fogo ardente. Ele não tem poder. O que tem poder é as suas ações. E quando a gente para de fazer a vontade de Deus, e aí a gente segue o que a gente acha. Esse cara aqui, pelo contrário, ele está cheio do Espírito Santo. O que a gente espera? É que tudo dê certo, né? Mas no caso dele, entre aspas, não deu. Ele não se tornou rei. Ele só foi cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele continuou fazendo aquilo que Deus queria. E Deus vai lá e faz algo que ele não imaginava. Ele vê a glória, ele vê o resultado daquilo. E ele vê a glória que Deus ia fazer. Amém? Olha para o seu irmão e diga, não pare. Independentemente do que falem, independentemente da sua posição ou daquilo que você acha. Amém? Vamos ser